nova terra de paz. É o que Jesus nos prometeu preparar. Um novo tempo, tempo de justiça e de paz. Vamos para sempre com Jesus habitar. Nós vamos viver sem ter lembranças do mar. Sem lembranças do mar. Jesus será o sol que sempre brilhará. Vamos confiantes que esse dia virá.
uma nova terra de paz. É o que Jesus nos prometeu preparar. Um novo tempo, tempo de justiça e de paz. Vamos para sempre com Jesus habitar. Nós não sentiremos dor, nunca mais a morte. No Senhor. Vamos para sempre habitar lá no céu. Gostaria de pedir licença um pouquinho à igreja e gostaria de chamar aqui a Irlia, a Vitória e o Mário, por favor. O Mário já vai subir aqui, né? Mas pode subir já agora. Sim. Nós temos uma pequena lembrança para entregar para eles, em forma de gratidão pelo final de semana que eles propuseram para a gente. A Irlia, como sendo a mãe da Vitória, tem direito também de receber lembrança, né? Então nós vamos pedir para as pessoas encarregadas ali, a pessoa, né? Sim. Nós queremos agradecer a esse final de semana tão abençoado que nós tivemos aqui com as palestras do Mário e a Vitória. Pois não, pode falar sim, senhorita. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pelo talento que Ele me deu, também ao meu anjinho Mário pelas oportunidades que Ele tem me dado. Também queria agradecer muito especialmente ao pastor Heron e à sua equipe pela receptividade, que a gente passou momentos maravilhosos aqui. E também gostaria muito de agradecer a igreja por ter me ouvido, que eu ainda estou aprendendo. É uma graça. Muito obrigado. E agora, acho que ela toca, né? É isso. Bom, depois do que ela falou, não vou nem dizer mais nada, né? Para aqueles que não vieram, estão vindo aqui pela primeira vez nesse domingo, nós estamos desde sexta-feira à noite, ontem de manhã, ontem à tarde, falando sobre o tema música, adoração e graça. Abordamos vários aspectos dessa polêmica, dessa coisa que às vezes a gente se atrapalha com o tema, que é a questão da música sacra, a música na igreja. Mas eu acho que nós chegamos ontem a boas conclusões ao final da terceira palestra. Hoje nós não vamos falar de música. Mas para quem não veio aqui, a Vitória é uma das pianistas que de vez em quando me acompanha em algumas programações. E foi um prazer trazer a Vitória aqui. Conheci a Vitória há pouco tempo. A Vitória tem apenas 13 anos. Ela toca piano desde os 5 anos de idade. E ela ainda vai tocar um pouquinho agora. Ela vai tocar 2 músicas. A primeira chama-se Jesus. É uma mistura de 2 músicas. Jesus, a Alegria dos Homens, que é muito conhecida, com o hino Ó que Amigo em Cristo Temos. E em seguida ela vai tocar um improviso de Schubert.
Vitória. Deus abençoe você. Vitória está se tornando uma pianista clássica, música clássica, mas ela está começando a reservar um bom espaço do seu tempo para tocar também para Deus, devolvendo a Ele um pouquinho daquilo que Ele lhe concedeu, que é esse dom tão extraordinário. Depois desse final de semana, refletindo sobre música, louvor e adoração, nós vamos falar agora um pouquinho mais sobre graça. Lembrando que os cristãos que são salvos pela graça procuram viver aqui e agora já a atmosfera que nós imaginamos que haverá no céu. Apesar de todas as dificuldades da nossa vida, que não são poucas, da nossa própria vida cristã, nós temos que procurar diariamente crescer na graça, crescer em graça, deixando nascer e se desenvolver em nós o chamado fruto do Espírito Santo. Um aspecto importante que eu quero repetir, eu falei isso aqui, esses 3 dias, eu quero repetir e deixar bem claro na mente de todos. É a questão, aquela coisa que eu chamei, a questão dos sintomas versus as doenças. Ou seja, quando nós focamos os aspectos do comportamento e não os aspectos do relacionamento. Eu dei exemplo aqui do que a gente chama de sintomas. O que são sintomas? Por exemplo, uma febre, uma dor de cabeça, uma tontura, um suor frio, um desarranjo. Isso não é doença. Isso é sintoma de uma doença real que está por trás disso aí. Só que quando você ataca os sintomas, tentando resolver, curar a dor de cabeça simplesmente, curar a febre simplesmente, aplicando remédios para os sintomas, você não vai curar a doença. Você pode inclusive causar um mal ao paciente, escondendo a doença real, e pode até matar o paciente. Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Se nós tentarmos resolver os problemas da vida espiritual, seja no lar, seja na igreja, atacando aspectos que têm a ver com o comportamento das pessoas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Se você, por exemplo, começar a atacar problemas de vestuário, de alimentação, de lazer, de costumes, de músicas e de uma série de outros aspectos que são visíveis, mas que, embora sejam importantes, não são o problema real, além de você não resolver nada, você pode matar uma vida espiritual e tirar dessa vida a chance de salvação. Então nós temos que tratar a enfermidade espiritual real. Qual é ela? Falta de relacionamento. É sempre isso. Qualquer problema que haja na nossa vida espiritual é tudo sintoma. A doença real chama-se falta de relacionamento com Deus, falta de vivência do processo de santificação, falta de conhecimento da sã doutrina. É isso que causa tudo mais. Então, muito antes da gente olhar aspectos técnicos nessa questão da música, muito antes de você olhar aspectos técnicos, subjetivos, argumentações diversas, observância de normas e regras frias, tem que haver conversão. Jesus Cristo tem que habitar o templo do nosso coração e tem que ser o centro da nossa vida. A graça tem que ser efetiva na nossa vida. Se não for assim, nenhuma enfermidade espiritual será curada. Podem fazer quantos sermões quiserem, podem criar quantas normas quiserem, podem fazer repreensões 1000 e não vão resolver nenhum problema espiritual de nenhuma igreja se não houver relacionamento por trás, se não houver conversão. Vamos agora então refletir sobre alguns aspectos da graça. Vou dizer uma coisa para vocês. Deus se relaciona conosco, Deus se relaciona com o ser humano primordialmente através da sua graça e não da sua justiça. Vou repetir para que fique bem claro. Deus se relaciona com o ser humano primordialmente pelo viés da sua graça e não da sua justiça. Se Deus se relacionasse com o ser humano pelo viés da sua justiça, pelos parâmetros da sua justiça primordialmente,
nós morreríamos. Ele teria que nos matar. O próprio Davi diz assim: Deus não nos trata segundo as nossas transgressões, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. E por que ele faz isso? Davi logo em seguida diz: porque ele sabe, ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então ele não faz isso. Como ele é gracioso, Deus coloca sempre a sua graça primordialmente no seu relacionamento com o ser humano. Então vamos agora refletir sobre o seguinte: é isso que eu quero falar com vocês hoje. Nós aqui, cristãos chamados pós-modernos, nos consideramos cristãos salvos pela graça. E somos. Por tudo que a doutrina da salvação ensina, nós somos cristãos salvos pela graça. No entanto, há bilhões de pessoas para quem nada do que a gente fala nas igrejas cristãs, a nossa doutrina, a nossa literatura, as nossas crenças, a nossa liturgia, a nossa música, isso não faz o menor efeito para bilhões e bilhões de pessoas que estão lá fora das igrejas. E qual deve ser então a nossa postura enquanto cristãos salvos pela graça? Qual deve ser a nossa postura em relação a essas pessoas que não conhecem o Evangelho e que vivem, pensam, comem, se vestem, acreditam de forma diferente da gente? O apóstolo Paulo, em Tito 2,11, tem um texto subliminar que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então a graça é um dom que Deus estende a todas as criaturas, e todos são todos. Não há exceção. A graça de Deus se estende e está disponível para todos os homens. Mas como é então que nós cristãos devemos nos relacionar com pessoas que muitas vezes nós nos julgamos melhores que elas, só porque nós conhecemos o Evangelho, ou só porque nós procuramos fazer o que dizemos que é a vontade de Deus? Vamos entrar um pouquinho nessas questões aí. É fácil e é prazeroso falar de Deus, falar de graça, falar do perdão, falar de fé, falar de milagres, falar da volta de Jesus, falar de doutrinas específicas, falar mesmo de temas polêmicos, como esses temas comportamentais sobre os quais nós conversamos nesse final de semana. É fácil falar sobre isso. É muito fácil. Essa é o que eu chamo a parte confortável da pregação. É uma conversa doméstica, é uma conversa interna, é uma conversa entre irmãos. Por quê? Porque tanto quem está pregando aqui, quem está fazendo a palestra, quem está fazendo o sermão, quanto quem está ouvindo aí, todos nós cremos. Eu e vocês cremos. Nós nos chamamos família de Deus. Nós já cremos. Para falar para quem já crê é muito fácil. Mesmo com algumas diferenças de entendimento num ponto ou outro, eu posso dizer que todos nós que estamos aqui já passamos do que eu chamo o ponto zero da fé. Todos nós já acreditamos nas coisas espirituais. Então falar de coisas espirituais para quem crê em coisas espirituais é muito fácil. É prazeroso, é a parte confortável da pregação. Agora, se é fácil falar para quem já crê, você sabe qual é a parte difícil da pregação? É falar de Deus para quem não crê em Deus. É falar de salvação para quem não está procurando salvação de nada, não está atrás de salvação. É falar de coisas espirituais para quem tem mente secularizada, mente materialista. É falar de vida eterna para quem só crê nessa vida. É falar de fé para quem despreza a fé. Essa é a dificuldade que nós temos, por exemplo, para falar com o ateu, para falar com o agnóstico. Por quê? O ateu e o agnóstico, eles não creem. Eles estão em busca de provas e de evidências de que há um mundo espiritual. Então ele despreza a fé. Essa é a única diferença. Vou dizer, não se enganem com ateus e agnósticos. Há ateus sinceros, há agnósticos sinceros, como há cristãos sinceros.
Da mesma forma, há ateus e agnósticos insinceros, como há cristãos insinceros. Às vezes a gente costuma associar a imagem do ateu a uma coisa demoníaca. Pois eu vou dizer, o ateu não crê em Deus e nem no diabo. É mais fácil um ateu atravessar um cemitério numa sexta-feira à noite do que um cristão. Porque ele não crê no mundo sobrenatural. Mas há muitos ateus que estão em busca de uma verdade. Só que quando se apresenta para ele a possibilidade dele crer no mundo espiritual, ele continua procurando as evidências palpáveis, como ele quer, instrumentais, científicas, laboratoriais, e ele despreza a fé. Agora, nós temos que falar, esse é o papel da igreja cristã. Esse é o papel da igreja cristã. A igreja cristã foi feita para o mundo. A igreja cristã não foi feita para se fechar em si mesma. Quando os cristãos de todo mundo vão às suas igrejas, no sábado ou no domingo, né, com as suas Bíblias embaixo do braço, com seus inários, com suas famílias, e assistem aos cultos e participam, isso aí não representa totalmente o que é uma igreja cristã. Isso aí não cumpre totalmente o papel da igreja cristã. A igreja cristã só cumpre o seu papel quando ela se volta para o mundo, porque ela foi feita para o mundo. Ela não foi feita para se fechar em si mesma como se fosse um clube de crenças. Não é esse o papel da igreja cristã. A igreja só cumpre o seu papel quando se abre para o mundo. Olha o que eu li outro dia. Eu li que 80% das programações das igrejas cristãs em todo o mundo são feitas para o público interno, ou seja, para quem já é cristão. Apenas 20% das programações das igrejas cristãs em todo o mundo são feitas visando alcançar o povo lá de fora, na sua forma de dizer as coisas, no seu discurso, nas suas músicas. Só 20% das programações são feitas visando o público lá de fora. Devia ser o contrário. A igreja cristã devia gastar 20% do seu tempo se preparando para alcançar o mundo. Então, quando nós temos nossas semanas de oração, nossas semanas de reavivamento espiritual, nossos fins de semana como esse que eu estou fazendo aqui, isso aí devia representar apenas 20% das nossas atividades. Nós estamos nos preparando para alcançar quem está lá fora. 80% é que devia ser feito lá para fora. Mas, infelizmente, o que acontece é o contrário. Eu gosto muito de, às vezes à noite, dia de semana, eu chego em casa depois da meia-noite e eu fico então na TV, enquanto descanso um pouquinho ali, olhando programas das igrejas evangélicas. Tem muita coisa interessante, a gente aprende muita coisa, também desaprende, então, mas é muito bom, eu gosto. Uma dessas noites, eu estou lá assistindo a TV, parei lá num programa que tinha uma entrevista, uma moça entrevistando assim uma meia dúzia de pastores de diversas denominações. E estava na semana anterior ao carnaval, então o tema da conversa era o seguinte: o que é que a sua igreja vai fazer durante o carnaval? Qual é o seu plano, pastor, para a sua igreja durante o carnaval? Então o pastor falou assim: eu vou levar a minha igreja para um retiro espiritual lá numa montanha e vamos ficar lá em oração durante esses dias dessa festa satânica. Outro dizia: nós também temos uma chácara muito bonita, tipo um hotel fazenda, e nós vamos para lá, vou comer juventude para lá, vamos ficar livres dessa festa da carne. Então cada um deles tinha um plano desse tipo. E tinha um pastorzinho que estava lá no canto, não dizia nada. Aí a moça perguntou para ele: pastor, e o senhor? O senhor também vai fazer um retiro espiritual com a sua igreja? Ele falou: não. O senhor não vai levar a sua igreja para um retiro espiritual durante esses dias de festa da carne, pastor? Não. Então o senhor não vai fazer nada com a sua igreja? Pô. E o que é que o senhor vai fazer? Você quer saber o que eu vou fazer? Olha só, a nossa igreja, ela tem o privilégio de ficar numa avenida da nossa cidade, que é uma avenida que dá passagem para todo mundo que está indo e voltando dos desfiles das escolas de samba. Então o que acontece? O que eu faço, que a nossa igreja faz durante os 4 dias de carnaval? Do sábado até a terça-feira, nós abrimos a nossa igreja. Na parte de baixo tem um salão dos jovens
nós preparamos o salão de manhã com todo tipo de frutas e pães, queijos, e sucos, e deixamos um café da manhã assim de primeira. E à noite fazemos a mesma coisa, só que com sopas e pães diversos, né? E botamos faixas na frente da igreja dizendo assim: está indo para os desfiles? Venha ganhar energias aqui conosco primeiro. Está voltando do desfile? Venha recuperar suas energias aqui conosco. E pego a minha juventude, coloco minhas moças, meus rapazes ali na porta da igreja, e eles ficam convidando as pessoas para entrar. Os meus desbravadores, lá na igreja dele não eram desbravadores, tinham outro nome, vamos dizer que fossem os desbravadores. Os meus desbravadores também ficam ali, uniformizadinhos. Aí eles vão voltando, cansados de manhã, ainda cantando samba, com aquelas alegorias, aquelas fantasias. Aí eles param na frente da igreja, olham assim: venha recuperar suas energias conosco. Eles não entendem nada, e os meus jovens vão lá: vem cá, entra aqui, temos uma surpresa para vocês. Pode deixar pega a sua alegoria, deixa com os garotos ali, os desbravadores vão lá, tomam conta, arrumam ali direitinho, e eles entram no salão dos jovens. Quando eles entram, eles veem aquela coisa arrumada, bonita, aquele farto café da manhã, eles não entendem nada, né? Mas eles vão se servindo. E os meus jovens ali, minhas moças, meus rapazes, os irmãos da igreja, começam a conversar com eles. E eles começam a fazer perguntas, então eles descobrem, né, o que é a nossa igreja, começam a nos conhecer, e é maravilhoso. Fazemos a mesma coisa à tarde, quando eles estão indo. Aí a moça perguntou: mas pastor, que coisa linda, vocês fazem isso há quanto tempo? Já tem 3 anos que a gente faz isso. E pastor, já deu algum resultado? Ele falou: já. Eu tenho vários diáconos e anciãos da minha igreja, ex-foliões. Aí ele falou assim: não faz sentido. Ele falou para a moça: não faz sentido eu não vejo sentido em eu pegar a minha igreja e levar para um retiro, fechar a minha igreja lá, enquanto o mundo está lá embaixo se perdendo no meio da festa do diabo. Como igreja, eu tenho que influir nisso aí. E a maneira de influir nisso aí é eu entrar lá, eu me preparar e ir lá no meio, tirar eles de lá, chamar, influir, convidar. Eu fechado lá na montanha, não estou fazendo nada pela causa do evangelho, absolutamente nada. Eu achei aquilo fantástico, porque eu também acho que nós precisamos fazer a diferença no mundo. Mas infelizmente, muitas vezes, no meio cristão, além de nós nos fecharmos numa redoma de vidro, falta respeito pelo ser humano. Nós cristãos, não me referindo à cristandade de um modo geral, e eu mesmo tenho essa dificuldade. Estou sempre me policiando em relação a isso. Nós temos dificuldade de conviver com quem pensa, quem come, quem veste, quem vive, quem crê diferente de nós. Temos dificuldade. Acabamos nos tornando intolerantes, preconceituosos, quando deveríamos ser, pelo que a Bíblia diz, o sal e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Como é que o sal vai salgar uma comida sem se misturar com ela? Como é que a luz vai iluminar um ambiente sem penetrar no meio da escuridão? Não tem jeito. Então você tem que se misturar. Tem que estar preparado para isso? Claro. Mas tem que se misturar. Você ficando dentro da sua igreja, esperando que as pessoas vão passar e vão ter curiosidade de entrar, não vão entrar. Não vão entrar. Aliás, a Bíblia tem um conselho muito interessante sobre como é que nós temos que dar a razão da nossa fé. Qual deve ser a nossa postura como testemunhas. Olha o que a Bíblia diz: estando sempre preparados. Tudo isso é graça, irmão, tudo isso é graça. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz isso aí com educação e respeito. Essa é a forma: boa consciência, respeito, honestidade, sem preconceitos. Porque o ser humano, para Deus, é superior aos seus erros e às suas transgressões. O ser humano, para Deus, é superior às suas crenças. Até porque fé é algo que nós não ensinamos. Você não empurra a sua crença goela abaixo nas pessoas. Nós temos que ser testemunhas. E o que é que faz uma testemunha? Muito simples. No meio policial, no meio judicial, o que faz uma testemunha?
Uma testemunha é alguém que ela apenas diz o que ela viu, o que ela sabe, o que ela conhece a respeito de alguém ou a respeito de um fato, de um incidente. E de preferência falando a verdade. Esse é o papel de uma testemunha. O papel de uma testemunha de Deus é exatamente a mesma coisa. Nós temos que apenas dizer o que nós sabemos, o que nós conhecemos, o que nós vimos, o que nós aprendemos a respeito de uma pessoa, que é Cristo Jesus. Isso é que é testemunhar. Então, testemunhar não é ensinar doutrina. As doutrinas são importantes, mas elas são um prato de sobremesa que você come depois. Depois do prato principal. O prato principal, a doutrina salvadora, é Cristo Jesus morto, ressuscitado e prestes a voltar. Essa é a doutrina. Então, o papel de uma testemunha é dizer o que ela sabe. Vocês conhecem aquele episódio de Paulo diante do rei Agripa. Então ele está lá. E aí o rei Agripa pergunta, quer saber o que aconteceu com ele. Paulo ali dá uma de testemunha. É o melhor exemplo de testemunhar que tem na Bíblia. Depois vocês leem em casa, Atos capítulo 26. Se vocês lerem ali pausadamente, vai levar 3 minutos isso. É o tempo que você precisa para testemunhar, 3 minutos. E o que foi que Paulo fez? Paulo diz como era a vida dele antes de conhecer o Evangelho, de perseguidor da igreja, como era a vida dele, como foi o encontro dele com Cristo e como ficou a vida dele depois daquilo. É isso que você tem que dizer. Testemunhar é isso. É dizer como era a sua vida antes do Evangelho entrar no seu coração. Como foi essa coisa, como isso aconteceu e como ficou a sua vida depois disso. Nada impressiona mais uma pessoa para quem você está falando de Deus do que ela perceber o que foi que o Evangelho fez em você. Nada. Você pode vir com a doutrina biblicamente correta para cima dela. Não vai fazer o mesmo efeito que fará quando ela observar em você os efeitos do Evangelho. Essa é que é a maneira de testemunhar. Vou mostrar para vocês agora, vou colocar aqui para vocês agora, algumas situações do nosso mundo real. 40% da humanidade tem mente espiritual. 60% da humanidade tem mente secularizada. O que é uma mente secularizada? É uma mente que só pensa no aqui e agora. É uma mente para quem o mundo espiritual não faz o menor sentido. E a única maneira de alcançar esses 60% e influir na vida deles é através da amizade. Não é através de pregação, não é através de doutrinação, é através da amizade. Eu vou mostrar isso a vocês. Então vejam, 40% mente espiritual, aberta para as coisas espirituais. 60% mente materializada. A única maneira de alcançar esses 60% é através da amizade. Mas vejam bem, amizade, bem-querer, companheirismo, bondade, mas sentimentos verdadeiros. Não pode ser interesse artificial. Não pode ser interesse fingido, apenas querendo fazer das pessoas membros da sua igreja, apenas querendo converter essas pessoas para a sua crença. Não pode. Tem que ser real interesse nelas. Você lembra dessa cena aqui? Lembra, claro. Isso aí foi um acontecimento, depois do qual nunca mais o mundo foi e nem será o mesmo. Vejam bem, quando isso aconteceu, eu me lembro até do dia em que isso aconteceu. Quando isso aconteceu, 11 de setembro de 2001, faz exatamente 13 anos, chamou muito a minha atenção como cristão para o outro lado do mundo. Sabe por quê? Bem além dos problemas econômicos, bem além dos problemas políticos, o que gerou isso aí foi intolerância religiosa. Foram conflitos religiosos que geraram não só essa tragédia, mas todas as tragédias que você vê no mundo hoje em dia. Todas são causadas por conflitos religiosos. E naquela ocasião que aconteceu isso aí, eu despertei assim de maneira muito incômoda para o fato de que do lado de lá desse planeta existem 4 bilhões de pessoas, mais gente do que do lado de cá. São 4 bilhões do lado de lá e 3 bilhões do lado de cá. E para esses 4 bilhões que estão do lado de lá, e para muitos dos bilhões que estão do lado de cá também, a nossa religião cristã, a nossa religião, a nossa vida
os nossos costumes, a nossa literatura, a nossa liturgia, a nossa música, a nossa doutrina, as nossas crenças não fazem o menor sentido. Não dizem nada para ele. E lá de lá, estão enraizadas até a alma algumas das maiores religiões do mundo. Vejam só: o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o taoísmo, o confucionismo, o sikhismo, o judaísmo, e isso aí sem falar no espiritismo, no misticismo africano, na maçonaria, nas religiões populares da China, no ateísmo, no deísmo, no panteísmo, na cientologia, no ocultismo, no satanismo, nas filosofias esotéricas. Isso aí, irmão, é o mundão de Deus. É isso aí. É com esse cenário aí que nós, cristãos pós-modernos, temos que interagir. Nós não estamos sozinhos. Nós não podemos ficar presos na nossa religião ocidentalizada, esquecendo dessas pessoas aí. Olhem essa lista aqui, ó. Esses aqui são os 20 países considerados mais fechados a outras culturas e, consequentemente, também ao Evangelho. E vejam que só esses países, olhem lá, acho que isso aqui, não sei se está pegando laser, acho que não, mas está ali, ó. Só esses 20 países, o mundo tem mais de 200 países. Então você tem aqui um pouco menos de 10% dos países do mundo. Só esses 20 países têm metade da população do mundo. Só esses 20 países. E são os países mais fechados a qualquer influência de fora. E nós, que somos cristãos, cremos que Jesus morreu, tanto por eles quanto por nós. Como falar para pessoas assim da graça? Como falar para pessoas assim do amor de Deus, do Evangelho, das coisas espirituais que nós conhecemos e nas quais nós acreditamos? Como falar? Vou mostrar para vocês alguns textos de impacto da nossa literatura denominacional. Deixa eu falar um pouquinho aqui. Talvez haja aqui pessoas que não têm intimidade ainda com as coisas da nossa igreja. Para a nossa igreja, a Bíblia Sagrada é a única regra de fé e prática. Nós nos guiamos tão somente pela Bíblia Sagrada. Mas nós temos também uma extensa literatura denominacional que nos ajuda a perceber uma série de aspectos. E eu vou citar alguns textos rapidinho dessa literatura. Vejam o que diz esse texto aqui. O Senhor tem seus representantes em todas as igrejas, e eu diria até em igreja nenhuma. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para esses últimos dias não foram apresentadas de modo que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, quando elas rejeitam a luz, elas não romperam a sua ligação com Deus. Está lá em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 71. Vou repetir aqui. Ela está dizendo ali que Deus tem seus representantes, tem seu povo em todas as igrejas da terra. Em todas as igrejas que existem. Mas ela está dizendo também que essas pessoas não foi mostrada a elas de maneira convincente a verdade presente. Não foi mostrada. Mas que nem por isso elas romperam a sua ligação com Deus. É um texto impressionante. Tem um mais impressionante ainda, esse aqui. Sede, está no livro Evangelismo, página 576. Sede cauteloso. Ao apresentar a mensagem, não façais investidas pessoais a outras igrejas, nem mesmo a católica romana. Os anjos de Deus veem nas diversas denominações muitos que só podem ser alcançados com muita precaução. Sejamos, portanto, cuidadosos com nossas palavras. Falai a verdade em tons e palavras de amor. Cristo Jesus seja exaltado. Nunca deixeis o caminho reto, traçado por Deus, no intuito de fazer um ataque a alguém. Esse ataque poderá causar muito dano e nenhum bem. Poderá extinguir a convicção em muitos espíritos.
Vejam que coisa impressionante. Eu vou mostrar para vocês agora uma pequena animação muito interessante. Agora é que eu preciso do som, tá? Uma pequena animação muito interessante sobre o nosso mundo, né? A ideia dessa animação é a seguinte: imagine que o nosso mundo fosse uma aldeia de apenas 100 habitantes. Olhem o que ela mostra. Nosso mundo em miniatura. Se fosse possível reduzir a população da Terra a uma pequena aldeia de apenas 100 habitantes, porém mantendo as mesmas proporções existentes atualmente, teríamos algo assim. Em 100 habitantes, 57 seriam asiáticos, 10 europeus, Podem raciocinar 13 isso em termos de percentuais. americanos, 14 africanos e 6 habitantes seriam de outros lugares. 48 seriam homens, 52 habitantes mulheres, 30 da raça branca, 70 de outras raças, 15 seriam cristãos e 85 não cristãos. 11 seriam homossexuais, 89 heterossexuais. 6 teriam 60% da riqueza de toda a aldeia. 25 viveriam em condições abaixo da linha da pobreza. 12 não saberiam ler. 50 seriam desnutridos. 1 estaria morrendo, 1 estaria nascendo, 1 seria universitário e 25 estariam com computador. Agora, pense. Ao analisarmos nosso mundo a partir desta perspectiva reduzida, vemos a necessidade enorme de haver aceitação, tolerância, respeito, entendimento e amor ao próximo. Se você levantou esta manhã com mais saúde que doenças, então você está melhor do que 1,5 milhão de pessoas que não sobreviverão nesta semana. Se você jamais viveu o horror da guerra, a solidão de estar preso, a agonia de ter sido torturado ou a aflição da fome, então está melhor do que 800 milhões de pessoas. Se você pode ir ao seu local de culto sem medo de vir a ser humilhado, preso, torturado ou morto, então você está melhor que 3 bilhões de pessoas no mundo. Se você tem comida na geladeira, roupa no armário, um teto sobre sua cabeça e um lugar onde dormir, você é mais rico que 75% da população mundial. Se você tem poupança no banco, dinheiro no bolso ou até mesmo moedas guardadas em um pequeno cofre, já está entre os 8% mais ricos deste mundo. Esses números impressionantes, essas disparidades e diversidades são as situações reais com que teremos que lidar até que Cristo volte. 40% da população do mundo tem mente espiritual, 60% tem mente secularizada. A única maneira de nos conectarmos a eles é pela amizade e pelo bem-querer. Entendem agora por que devemos amar uns aos outros? Entendem agora porque a graça de Deus é multiforme? E entenderam também por que nós somos salvos pela graça e não por qualquer mérito que nós tenhamos? Vou confessar uma coisa a vocês. Sempre que eu olho para isso, sempre que eu faço esse sermão e olho para isso,
e medito nesses números aí com sinceridade, eu vejo como são pequenas, acanhadas, ridículas, as nossas picuinhas, as nossas manias, as nossas briguinhas, as nossas vaidades, a nossa arrogância, a nossa intransigência em casa, no trabalho, infelizmente até na igreja. Quando Jesus estava iniciando seu ministério, vocês conhecem essa passagem que eu vou citar. Ele estava voltando do deserto, quando ele havia sido tentado, estava indo para Nazaré, a cidade onde ele crescera. E ele entrou numa sinagoga, num dia de sábado. Quando ele entrou na sinagoga, aconteceu um fato muito interessante. E aí isso aí tem um significado muito profundo. Porque ali, naquele dia, Jesus publicamente declarou qual era a natureza da sua missão, o que é que ele tinha vindo fazer nesse mundo. E ali ele instalou o ministério da graça. Ali ele instalou o reino da graça. Deram a ele o livro do profeta Isaías, vocês lembram dessa passagem? Ele abriu o livro e encontrou uma parte do livro que dizia, era uma profecia a respeito dele, que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele vai dizer agora qual é a missão dele. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu para proclamar libertação aos cativos, me ungiu para restauração da vista aos cegos, me ungiu para pôr em liberdade os oprimidos, me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabaste de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Vamos ver rapidamente mais alguns trechinhos sobre esse ministério da graça de Cristo Jesus. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Outro: porventura não é este o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhes em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Mais se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Tiago, quando definiu o que era a religião pura, ele disse que a religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E para que ninguém pense que eu estou pregando aqui salvação por obras, por justiça própria, eu não estou. Eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de obras da fé, praticadas por quem já foi salvo, praticadas por quem já foi justificado e foi livre da condenação do mal, praticadas por quem está vivendo um processo de santificação. Eu estou falando disso aqui, ó, fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é esse aqui: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, quem está nesse patamar de serviço ao próximo e a Deus, com certeza está cumprindo a lei, com certeza está em comunhão com o Deus eterno. Porque não dá para falar de evangelho, não dá para falar de cruz, não dá para falar de igreja, de religião, para quem está com fome, para quem está doente, para quem está com crises emocionais, para quem não crê em nada disso, para quem está com depressão, para quem está com síndrome de pânico, com esquizofrenia, com melancolia. Você vai falar de religião para ele, não vai fazer o menor efeito, vai só irritá-lo. Então tem que haver um método para você ajudar essas pessoas, para você se aproximar dessas pessoas para quem as coisas que você crê não fazem muito sentido. Era o método de Jesus. Sabe qual era o método de Jesus? Esse aqui, ó. O Salvador misturava-se com os homens. Está lá no livro Ciência do Bom Viver. O Salvador misturava-se com os homens como alguém que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, atendia suas necessidades básicas, ganhava a confiança deles e só então convidava: vem e segue. Esse era o método de Jesus. Era o amor.
E o amor é a prova do discípulo. O que é discipulado? Muitos ouvem falar em discipulado. Discipulado é você aplicar na vida os ensinos de Cristo Jesus. Discipulado, o objetivo do discipulado é fazer o discípulo cada vez mais parecido com o seu mestre. E qual é a prova de que você é discípulo de Jesus? Essa aqui, ó. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa é a prova de que você é cristão, de que você está com Deus, de que você é discípulo de Cristo Jesus. Mais alguns textos sobre o ministério da bondade. Isso aí chama-se ministério da bondade. O que é o ministério da bondade? É o exercício da piedade, simpatia e amor do lar, na igreja e no mundo. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados e os aflitos. Visitai os que vivem próximo de vós, e pela simpatia e bondade procurai alcançar-lhes o coração. Visitai os enfermos, os sofredores, e neles mostrai bondoso interesse. Se possível, fazer alguma coisa que lhes permita algum conforto. Olha esse aqui, ó. Muitos não têm fé em Deus, perderam a confiança no homem, mas apreciam atos de simpatia e prestatividade. Quando eles veem isto, o seu coração é tocado, brota a gratidão, a fé é reanimada, e ao ser aberta a palavra de Deus, estão preparados para ouvir. O coração dos homens muitas vezes se endurecerá com a repreensão, mas eles não podem resistir ao amor expresso para com eles em Cristo. Agora olhem esse último aqui. Não precisais apresentar pontos doutrinários, a menos que sejais solicitados. Esse tempinho é para vocês pensarem nisso que vocês estão lendo. Esse aqui para mim é um texto de ouro, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. As condições desse mundo, irmão, parecem indicar realmente que nós estamos caminhando rapidamente para um final de todas as coisas. O mundo já esgotou seu estoque de soluções. Dilma Rousseff não vai resolver nada. Aécio Neves não vai resolver nada. Barack Obama não vai resolver nada. Porque o problema desse mundo não é econômico, não é político, não é social. O problema desse mundo é espiritual. Este mundo sofre de doença espiritual. Vejam que as doenças, a criminalidade, as drogas, as doenças emocionais, a corrupção, a violência, a falta de alimento, está faltando água. São Paulo está vivendo uma crise como nunca. Ninguém sabe o que vai acontecer com São Paulo. A água podre que ainda tem em São Paulo só dura até março. O mundo vai brigar daqui a alguns anos, daqui a poucos anos, não é por petróleo, nem por dinheiro. O mundo vai brigar por água e é por alimento. Então é isso que está acontecendo. Falta de alimentos, desemprego, pobreza, esfacelamento da família, desamor, inversão total de valores. O que antigamente era correto, agora é incorreto. O que era incorreto, agora é correto. O que era espiritualmente e moralmente correto, está sendo substituído pelo politicamente correto. Falta religião, falta fé no coração das pessoas. Essas são apenas algumas das mazelas que o nosso mundo está passando. E nós, como cristãos, temos que fazer a diferença nas nossas áreas de atuação. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. É isso que tem que acontecer conosco. Vou ler para vocês, finalizando, um texto de um pastor batista que eu peguei na internet. Olhem que coisa linda. Ele falando sobre o que é a igreja. A igreja foi feita para o mundo. Só assim ela cumpre o seu papel. Na verdade, na igreja só há gente doente. Ela é feita disso. No mundo, também só há gente doente, com a diferença de que eles não sabem que estão doentes. Quem não sabe que está doente, não procura remédio, nem médico, nem hospital. O fariseu olha, julga, condena e diz: ele come com pecadores. Aí Jesus responde: são os doentes que precisam de médico. Igreja não é feita de papel nem de pedra. Igreja é feita de gente, de carne e osso. E não é de gente sã, e nem de gente santa, e nem de gente perfeita, mas de gente sendo curada, sendo justificada, sendo santificada, aperfeiçoada, errando, acertando dia a dia. Jesus é um grande cirurgião, remove a trave dos olhos, tira a dureza do coração, coloca o soro do arrependimento, lava com o sangue do perdão e concede a alegria da salvação.
Essa foi a última conversa nossa nessa série sobre música, adoração e graça. Nada do que eu falei aqui é coisa minha, mas são reflexões feitas a partir da Bíblia. Vocês nem precisam concordar comigo. Façam suas próprias pesquisas. Estudem a Bíblia com oração e com o coração aberto. Porque nos assuntos espirituais há um espaço enorme para nós atuarmos, para nós buscarmos, para aprendermos, para usarmos a nossa vontade livre, o nosso poder de escolha, o nosso raciocínio, a nossa mente, o nosso livre-arbítrio. Eu não sou dono da verdade, até porque a verdade não é um conjunto de crenças. A verdade é uma pessoa. Para finalizar, prometo que essa é a última coisa que eu falo. Em seguida a Vitória vai tocar uma música e nós vamos para casa enfrentar mais uma semana que provavelmente vai ser muito boa para uns e talvez não seja muito boa para outros. Mas temos que entrar nela com fé e debaixo da graça de Deus. Vocês conhecem todos uma parábola, uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do fariseu e do publicano. Quantos conhecem essa parábola? Essa parábola é muito interessante. Tinha um fariseu que estava no templo orando e a oração dele era a seguinte: Pai, graças te dou porque eu sou perfeito, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu dou esmolas, eu cumpro a lei, eu sou o cara, e eu te dou graças por isso, e porque eu não sou como esse publicano, ladrão aqui do lado, dou graças por isso. O publicano, acha até que eu tenho uma... Ali, ó. O publicano está lá naquela posição típica do judeu, né? Nem ousava levantar os olhos, e ele dizia: tem misericórdia de mim, o pecador. No grego, a expressão é essa: tem misericórdia de mim, o pecador. Ele se considerava o pecador. Esse aqui se considerava o perfeito, o cara. Esse aqui era o pecador. E quando a gente lê essa parábola, a gente identifica rapidamente duas classes de pessoas. Mas nessa parábola tem uma pegadinha. Jesus deixou uma pegadinha aí para a gente descobrir. E a gente nem sempre raciocina com ela. A Bíblia tem coisas fantásticas. Você às vezes lê um texto, anos a fio, e nunca percebeu as verdades completas que tem ali dentro. Olha só, olha que coisa interessante. É uma reflexão para vocês pensarem. Tá lá o fariseu, né? Cheio de justiça própria, e ele devia ser perfeito mesmo. Era um cara que não devia fazer nada de errado aos olhos dele e aos olhos da sociedade. Tinha muita coisa ruim dentro dele, mas para fora ele era perfeito. E ele dava graças a Deus por isso, porque não era como o outro que era imperfeito. Ladrão, publicano, cobrador de impostos. E esse aqui se considerava totalmente imperfeito, dependente da graça de Deus. E veja que quando terminou a parábola, Jesus falou para os discípulos: esse aqui voltou para casa justificado. Olha que coisa linda. Então quando você ouve, você identifica duas classes de pessoas. Identifica uma que é como o fariseu. Pessoas arrogantes, pessoalmente, espiritualmente, socialmente. Pessoas que se consideram acima do bem e do mal. Isso dentro da própria igreja. Você claramente identifica essa classe de pessoas. Aí você identifica uma segunda classe de pessoas que se parecem com o publicano. São pessoas que conhecem, sabem que são imperfeitos, conhecem as suas limitações, são sempre dependentes da graça de Deus. Mas tem uma terceira classe de pessoas aí, que a parábola não deixa explícito, mas está implícito. Vocês conseguem identificar? Se alguém conseguir me disser, eu vou mandar um livro sobre a doutrina da salvação. Nem é santo e nem é pecador. Alguém quer arriscar mais uma opinião? Tem uma classe aí que é fantástica. E vou dizer mais, nessa classe aí, a maioria de nós às vezes nos incluímos. Eu, volta e meia, estou entrando nessa classe, opa, estou querendo sair fora. Pela graça de Deus. Vou dizer para vocês qual é. Vou dizer para vocês qual é. Vou repetir, a primeira classe: Pai, eu sou o máximo, não sou como esse miserável. Segunda classe: não sou como esse fariseu, sou como esse publicano. A segunda classe: Pai, não mereço nada, sou dependente da tua graça, tem misericórdia de mim. Mas tem a terceira classe que diz assim: Pai, graças te dou, porque eu não sou como esse fariseu.
Eu falei sem querer um pouco antes. Pegaram, captaram a mensagem do amado mestre aí? Olha só. Graças te dou porque eu não sou como publicano. Tem misericórdia de mim. Graças te dou porque eu não sou como fariseu. Então nós temos que vestir a carapuça. Temos que entender que nós somos, sim, muitas vezes iguaizinhos ao fariseu. Nos julgamos como ele. Temos que vestir essa carapuça e nos tornar totalmente dependentes da graça de Deus como publicano. Porque só assim nós voltaremos para casa justificados por Deus. Não nós, porque Deus não justifica o nosso viver, as nossas transgressões. Não, Deus não justifica as nossas transgressões, os nossos erros. Deus justifica a nossa pessoa. Deus não perdoa pecados, Deus perdoa pecadores. Então, se nós nos submetemos à graça de Deus, reconhecendo a nossa indignidade, com certeza Ele vai justificar o nosso ser. A Vitória vai tocar novamente aqui uma música que ela já tocou, eu pedi para ela repetir, chamada Amazing Grace. Eu não sei se eu já contei para vocês a história dessa música, muitos conhecem, mas essa música foi feita por um homem chamado John Newton, que era um escravagista, dono de navio negreiro, vendia pessoas como mercadorias. Só que um dia ele entendeu o Evangelho, ele perdeu o navio dele, perdeu parte da família dele, ele conheceu o Evangelho, se rendeu ao amor de Deus e se tornou um cristão. E ele então escreveu essa música chamada Amazing Grace, que quando nós traduzimos essa música em português, ela está nos nossos dicionários como excelsa graça, preciosa graça, sublime graça, mas amazing não é nada disso. Amazing, a melhor tradução de amazing é estranha, incrível. Era isso que ele queria dizer, estranha graça, incrível graça, que pega um pecador que não vale nada e o justifica única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. A Vitória vai tocar, em seguida nós vamos orar.
Amém. Dá para você colocar a última tela? Você já tirou o PowerPoint? A última telinha do PowerPoint. Podemos levantar já para orar? Só queria mostrar para vocês aquela última lá. Tirou? Essa daí. Aí. Tá. Isso aí para aqueles que quiserem entrar em contato comigo. Lá em cima é o site do nosso projeto. Ali é o meu Facebook pessoal, meu e-mail pessoal e um blog que eu tenho onde eu costumo publicar textos que eu escrevo, pequenos sermões que eu faço. Eu costumo colocar lá. Quem quiser pode entrar. Podem divulgar, se quiserem entrar, fazer contato comigo, estou à disposição de vocês. Gostei muito de ter vindo aqui, fui muito bem tratado, comi muito bem e estou voltando bem feliz. Que Deus abençoe a igreja, sua igreja, e que nessa semana a gente possa experimentar um pouco mais da graça de Deus. Vamos orar. Pai nosso que está nos céus, obrigado por esse final de semana em que tivemos aqui para refletir a respeito música, a respeito de louvor, adoração e principalmente a respeito da tua graça maravilhosa. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, concede-nos uma semana vitoriosa em todos os sentidos. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Eu vou lá para a porta. Vitória, vamos comigo? Estou com medo de ir sozinho, vamos lá. Eu quero cumprimentar os irmãos com a Vitória lá fora.